Vamos também olhar agora para a ideia de olhar os Itinhangas numa perspectiva meio confundida com os Maziones, e que algumas vezes nem são a mesma coisa, mas também a questão da diabolização, algumas vezes, dos Itinhangas, que é muito feita, obviamente, pelo cristianismo e também por um sistema um pouco meio ocidental. Mas, Mateus, vamos olhar para o aspecto da negatividade e positividade que já estava a começar a abordar na primeira parte do programa. Certo. Então, eu ao colocar as coisas nesse sentido, para a pessoa poder a maturidade suficiente de saber construir famílias, porque nós agimos também como psicólogos. O curandeiro não só funciona para curar através de ervas, é conselheiro, é aquela pessoa que quando você tem uma situação que não consegue ter uma saída, ele através de palavras e conselhos pode lhe construir. Então, só tem capacidade de fazer isso quem tiver uma maturidade, primeiro civil, e segundo, uma maturidade espiritual. Porque se a pessoa não tem, por exemplo, uma maturidade espiritual, o que vai acontecer é que essa pessoa não vai saber encaminhar o poder espiritual como um instrumento de construção. Nós temos casos, eu em particular, houve uma fase em que as coisas não estavam muito organizadas comigo, estou a falar do Jaime, anos 99, 2000, por aí. Um amigo meu disse, vamos lá dar uma voltinha numa tia que eu conheço, que ela é uma boa curandeira e tal. Fomos. Quando nós chegamos lá, aquela senhora disse, a tua vida não está organizada, mas o teu pai é que sabe. Estás a perceber? O teu pai é que sabe. Não disse as coisas numa organização que desse para perceber. E não me explicou. Eu já estava frustrado porque a minha vida não estava organizada e depois fui ouvir que o meu pai é que sabia. Eu tive uma tortura psicológica tão forte, eu começava a procurar perceber o meu pai com aquele carinho e tudo, aqueles cuidados que ele me dava, ser ele o causador dos meus problemas. É quando, por último, eu acabei criando coragem. Depois de uns bons meses, eu disse ao meu pai, olha pai, eu saí para um sítio X, disseram que minha vida não anda por sua causa. Ele só se vestiu e disse, vamos. Chegamos lá, a senhora não é aquela que depois diz, não. Eu disse sim que o senhor é que sabia, porque o senhor nasceu esse filho numa condição assim e sabe que ele tem um chamado espiritual. Explicado isso para mim naquela altura, os meses de tortura não teriam existido. Meu pai sabia porque conhecia um histórico, mas ele não era responsável pelo meu sofrimento. Veja lá a mensagem como fica. Imagina se eu não fosse uma pessoa que respeitasse o meu pai. Uma katana, uma garrafa, um óleo, alguma coisa teria acontecido. Então, nós temos muitos casos de uma informação distorcida sair do consultório com eventos drásticos por acontecerem à frente. Então, é importante que essa maturidade aconteça, mas para isso acontecer, é preciso que a pessoa tenha um bom tempo de formação. Não se pode formar um curandeiro bem organizado em 2 minutos, tem tempos que são necessários, e esse mesmo formando, enquanto estiver a ser formado, tem que obedecer ao espaço de certas regras para que essa maturidade, essa fusão física e espiritual possa funcionar bem. Porque se isso não acontece, vamos ter muitos pais feiticeiros, muitas mães feiticeiras, até bebês feiticeiros nós temos. Por causa de quê? Por causa dessas pessoas com formações não bem feitas, que depois só falam as coisas por falar. Então, o curandeirismo, ele tem a intenção e a capacidade de construir uma sociedade, não de destruir. É daí onde a gente já vai procurar perceber o porquê do curandeiro ser chamado de feiticeiro. Está a perceber? Porque o feiticeiro nem se faz na padrota. O feiticeiro é uma pessoa que nasce com assuntos que são feitos em certos locais e ele fica aquilo lá o que é. Mas essa ideia de nós alimentarmos a diabolização do curandeirismo é uma ideia antiga que vem mesmo a ver com certas seitas religiosas que existem que concordam com a ideia de que para poder se viver bem, as tradições, as culturas não devem existir. Mas então, no meio disso tudo, há também certas intenções que existem que é de desviar a atenção das pessoas para o lado contrário. Por que digo isso? Se eu, como religioso cristão, digo para as pessoas não se importarem com o curandeirismo, porque é feitiçaria, é aquilo que é das trevas, como dizem. Eu digo isso, mas eu vou para o curandeiro fazer o que? Os meus tratamentos, para que eu possa estar bem. É isso que faz você perceber que não é porque essas pessoas não conheçam a importância do curandeirismo. Há pessoas, meu caro, que até hoje, quando você passa na rua, só por saber que você é curandeiro, não querem nem chegar perto de ti, porque tu parece que és o carregador daquilo, és catalisador das coisas negativas e tudo mais.
Mas no final de tudo isso, quando a pessoa aproxima, descobre de que o curandeiro é uma pessoa tão normal como qualquer outra. Eu ponho um uniforme de eletricista de manhã, vou trabalhar. Quando saio do uniforme de eletricista, sou ainda um governo, não é assim? Saio com o uniforme de médico convencional, enfermeiro, qualquer coisa que seja. Quando saio de lá, volto para a rua, sou a mesma pessoa. Há pessoas que têm ideia de que o curandeiro não come isto, o curandeiro não dorme numa cama, o curandeiro não usa perfume, o curandeiro não tem uma vida normal. São essas informações mal nutridas que são dadas às pessoas por pessoas que têm a ideia de diabolizar este lado. O curandeirismo não tem nada a ver com feitiçaria. O curandeirismo não tem nada a ver com o obscurantismo, que é uma parte também que confunde muito as pessoas. O obscurantista é uma pessoa que funciona numa pailota. Usa quase as mesmas roupas que o curandeiro usa, mas as práticas desses dois não são iguais. Então, dentro daquilo que nós temos como pessoas, podemos entender que quando você entra num sítio onde você, ao chegar, vão dizer, vai lá falar tudo o que você quer naquela estátua, depois deixa dinheiro, vai. Ou vai buscar, por exemplo, um sangue que você cortou alguém lá em casa, traga. Isso já não tem nada a ver com o curandeirismo, é outro assunto que está fora do padrão. Então, essas duas práticas são muito diferentes. E nenhum curandeiro há de aparecer mostrar cobras e notas cheias de dinheiro e magonas a dizer, venha buscar isto para ficar rico. Se a pessoa te diz isso, fica a saber que está a lidar com um obscurantista de alta escala. O trabalho do curandeiro é uma coisa que não tem muita mesquinharia. Se entra mesquinharia, então você tem que ter as pessoas que, por exemplo, dizem, se você é tratado por mim, depois temos que passar por uma noite juntos ou alguma coisa. Essas coisas todas são para o lado obscurantista, não para o curandeirismo. O curandeirismo não obedece nenhuma dessas coisas. Agora, infelizmente, é claro, nós nessa sociedade somos muito úteis, mas a nossa utilidade é aquela que muitos preferem irem de noite escondidos, porque já tem a noção. A ideia de ser de dia é uma ideia muito pecaminosa, mas não menos importante também que tem que ser analisado. Sempre tem que ser feito, os vossos consultórios têm que ser numa palhota, não pode ser num lugar diferente disso. Porque, por exemplo, eu que nem sempre fui de casa, eu sempre olhei a palhota como um lugar para dormir, mas a gente quando chega a de Maputo, quando era próprias palhotas, dá-nos a ideia de ser consultório. O consultório, se não ser feito naquele lugar apropriado, fica mal. Não tem nada a ver. Nós mantivemos as palhotas, porque o homem vem das palhotas. O homem, quando sai das cavernas, a primeira coisa que existiu foram palhotas. Isso não é do africano, é do mundo e tudo em geral. Então, no meio disso tudo, quando a gente faz, por exemplo, uma palhota, é representância e respeito à tradição e à nossa proveniência, não é? Porque todos nós sabemos que temos esse lado. Então, quando você, por exemplo, faz uma casa no sentido tradicional, é muito mais como simbologia daquilo que tu estás a praticar e o respeito da proveniência que tu tens. Mas não é obrigatório que seja realmente uma casa a modo tradicional. Por exemplo, eu tenho alguns consultórios, não tenho um. Alguns desses consultórios não estão feitos a modo tradicional. Estão feitos assim como esse espaço em que nós estamos e operam normalmente sem nenhum contrato. Não tens só apenas um consultório, tens vários consultórios? Sim. E isso, a ideia de ter vários consultórios permite como é que a gente pode dizer? Uma questão de diferenciação das pessoas que vais atender ou nem por isso? É assim, não são vários porque por exigência que eu tivesse talvez tido vários consultórios. Eu tenho 2 locais de operação. Tenho uma parte onde eu opero certas pessoas dessas que dizem que não vão para o curandeiro, onde não enchem pessoas. Quando a pessoa vai, abre o portão, entrou, trancou-se o portão e trata-se de uma forma sigilosa. Está a perceber? E já tenho a outra parte dos consultórios que é para atendimento geral. Ali onde eu, que não tenho medo do curandeiro, posso ir entrar de dia, ser atendido e ficar na bicha de espera enquanto o curandeiro atende outras pessoas. Temos uma parte VIP para atender essas pessoas que dizem que não vêm ter conosco, que não querem ser bem vistas. Esses pagam mais? Não entraria muito nessa parte. Se eu estou a falar... Não, mas aí quando fala de VIP, a ideia de VIP não entendo. Mas quando digo VIP, sabe, falo de quê? Eu chamo de VIPs essas pessoas que dizem que não vão no curandeiro. E depois quando vão para lá precisam ser escondidas. Então nós, porque queremos atender a um bocadinho de cada necessidade da pessoa, temos que ter onde as pessoas possam ter mais privacidade quando precisam e uma parte geral para quem acha que... Não há necessidade disso. Mas
Neste caso, por exemplo, você é você é médico tradicional já há um tempo, tem filho. E neste caso concreto, é possível que os seus filhos não sejam médicos tradicionais? De acordo com... Ou imagina que um dos seus filhos quer ser? Aí está uma coisa interessante. Nós temos alguns médicos tradicionais que nem são médicos tradicionais por dom. Alguns vão buscarem esses dons através do obscurantismo. Não há como que isso é feito? A pessoa vai, compra-se aquilo. Você vai, por exemplo, mesmo que você vai fazer um pacto, não é? De riqueza. Há pessoas que fazem pactos para poderem serem curandeiras. Então, quando essas pessoas começam a operar, porque partiram de um pacto, não de uma formação, então praticamente essas pessoas são obscurantistas. E veja que esse tipo de pessoas não fazem formações como nós fazemos. A pessoa some um bocadinho, 2, 3 tempos, está a voltar já, tem todo o instrumento necessário para poder operar como médica tradicional. Então, existem essas coisas. Agora, não é possível você tornar-se médico tradicional, seja Nhanga ou Nhamsoro, sem que tenha um chamado. Mas sim, dentro das famílias, é muito normal que isso possa, por exemplo, onde existem, por exemplo, esse tipo de chamados, é muito comum que possa haver continuidade. Está a perceber? É muito normal isso. E normalmente, quando esse chamado existe, ele geralmente escolhe um casal. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto meu. Eu tinha um chamado que era de Nhangarume, está a perceber? E um chamado profético. Minha irmã, a qual eu sigo, tinha um chamado de Nhamsoro. Mas esta aqui não aceitava seguir essa parte de ir à formação. Então, quando eu saio primeiro para ir me formar, quando chego lá, uma parte daquela linhagem de defuntos que queriam trabalhar nele, Coreu veio se juntar aos outros, então, com base nisso, eu tornei-me num Nhamsoro e num profeta. Está a perceber? Então, ela, quando aqueles fugiram para este lado, aquilo que não andava bem para ela começou a andar, porque eles já tinham aonde operarem. Então, esses chamados são normais e a continuidade, a possibilidade de uma continuidade também dessas utilidades é muito comum, não é estranho. Só seria estranho se dentro de uma casa tivessem 3, 4 filhos, que todos eles têm um chamado. Não costuma ser normal, não é? Não costuma ser normal, mas temos visto o que acontece também. Mas diga uma coisa, agora és profeta, mas também sabes que tem Nhangarume, tem os Nhamsoro e tem a profecia. E neste caso levaste uma parte da sua irmã da profecia? Não, minha irmã não tinha dom profético. Quem tinha o dom profético era eu, está a perceber? Porque o Muxará era uma pessoa que operou muito nessa área da linhagem profética. E é por essa razão que eu, antes até de descobrir esse lado da arena tradicional, e já tinha muita influência em perceber muito mais o lado profético. Então, quando chegou a altura de eu me formar, tive que fazer uma formação tradicional, terminar, e depois fazer uma formação profética e terminar. Então, tem um espaço que tem a ver com o dom profético e tem um espaço que tem a ver com o chamado tradicional. Então, a única diferença que veio a surgir é que eu seria um profeta e seria um Nhangarume, o ervanário nesse caso, conhecedor das ervas. Então, porque houve essa situação que eu expliquei, acabei tornando-me também no Nhamsoro. Explica lá uma coisa. Você tem as 3 dimensões. Claro. Profética, Nhamsoro e Nhangarume. Sim. Explica como é que consegues operar nas três dimensões. Uma pergunta interessante mesmo. Vou dar um exemplo um pouco malandro. Está vendo quando o homem tem 3 esposas? Ele acorda de manhã e já com uma ideia de que hoje vou estar aqui. Amanhã é de estar ali. Depois da manhã é de estar ali. Então, quando você acorda sendo uma pessoa espírita, você tem uma mensagem que te diz, esta semana aqui você vai trabalhar assim. A outra semana você vai trabalhar assim. Às vezes você pode trabalhar assim por um mês todo sem entrar em outros sítios. Mas eles fazem cedência por si mesmos, de uma forma automática que para nós que já sabemos conseguimos entender. Mas neste caso quer dizer que os consultores são iguais ou são diferenciados? São diferenciados. Então neste caso tens 3 consultórios. Um consultor para a profecia, um consultor para o Nhangarume. Não. O Nhangarume e o Nhamsoro ficam no mesmo sítio. No mesmo sítio. Há uma coisa já estamos um pouco passo de lá para terminar o nosso programa. Há uma coisa que eu quero perceber. A sua irmã era Nhamsoro?
Ela tinha o chamado. de Nhamussora. Ela negou o chamado. Então o chamado veio para ti. Sim. E como é que ela está agora? Está bem, a vida dela está a andar. Porque aquilo que tinha que ter operado está operado no mesmo sangue familiar com o dela. Mas neste caso ela negou o chamado, ela vive normalmente. Sim, eu sou irmão dela. Sim. Nós pertencemos à mesma casa tradicional. Aquilo que ela não cumpriu, se passou para mim, ela está bem. Porque somos da mesma linha. Isso é muito normal acontecer. Está a perceber? É muito comum, isso acontece bastante.